Salmo 141. Vamos ler todo o Salmo alternadamente. Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Amém. Oremos, irmãos. Pai bendito, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós queremos louvar, bendizer, enaltecer e glorificar o teu santo nome, ó Deus, pois sabemos que o Senhor está também presente aqui no meio do teu povo. Te agradecemos porque o Senhor, na sua palavra, o Senhor nos convoca a estarmos na tua santa presença. Fazemos parte dessa santa convocação. Aqui o Senhor está presente e nos convocou para estarmos também na tua santa presença, juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor, para cultuar a ti e também para ouvir a tua voz. Nós queremos rogar, ó Deus, nesse momento, que o teu Santo Espírito esteja agindo em cada coração, iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, a tua voz, para que possamos também obedecê-la em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, vem falar aos nossos corações, é assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, na nossa vida prática do dia a dia, diante de tantas tarefas, compromissos que todos nós temos, nós precisamos distinguir aquilo que é essencial daquilo que é importante. Para ilustrar isso, certa pessoa contou uma certa história, não com H, com E, é história. Conta-se que há alguns séculos atrás, quando tudo era muito atrasado, não tínhamos essa tecnologia tão avançada como temos hoje. Conta-se que um certo homem que morava no interior, numa cidade do interior de um estado, ele teve uma proposta de emprego exatamente na capital do estado. Aquilo para ele era muito importante. Ele teve que ir lá e foi marcado um compromisso para uma reunião para tratar sobre exatamente aquele assunto. Aquela reunião para ele se tornou, quem sabe, a coisa naquele momento mais importante da vida dele. Então, no dia certo, ele pegou o seu carro e viajou para a capital daquele estado, né, para a cidade, lá na capital do estado, exatamente, obviamente, para aquela reunião e para que, quem sabe, ser realmente contratado por uma grande empresa. E conta-se que enquanto ele ia na estrada, uma estrada de barro, uma trajetória, um trajeto que ele não conhecia muito bem, faltou combustível no carro. E ele parou ali no caminho sem poder continuar. Ele não conhecia muito bem o restante da estrada. E quando alguém que vai passando também para,
e pergunta o que é que está acontecendo, e ele diz, e aquela pessoa que parou conhecia a estrada, conhecia o caminho, sabia onde eles estavam, e sabia também que havia um posto de gasolina relativamente perto ali. Se ele pegasse um desvio na estrada e fosse para lá, aquela pessoa disse: olha, eu vou te dar um pouco do combustível do meu carro, mas é o suficiente para você pegar esse desvio e chegar até o posto de gasolina. Então lá você vai abastecer o seu carro, vai voltar para aqui, para essa estrada, vai continuar o seu trajeto e vai chegar lá realmente na capital. Aquele homem agradeceu muito e pegou o seu carro e seguiu em frente. Mas antes de chegar o local onde ele entraria e pegaria como que um atalho para chegar no posto, ele pensou assim: eu não posso perder esse meu compromisso. É um compromisso muito sério para mim, para minha família. Então, eu acho que esse combustível que ele me deu, acho que vai dar para chegar lá na capital. Então ele decidiu rapidamente em seguir para a capital e não ir para o posto de gasolina. E ele seguiu em frente, decidiu assim e assim foi. Ele disse: eu acho que também não está tão longe assim. E foi embora. E enquanto tinha combustível, ele seguiu em frente, o mais rápido que pudesse. E lá na frente, já estava mais perto do que longe, e novamente faltou o combustível. E agora ele novamente não tem o que fazer, e sai do carro, e fica à beira da estrada, e vai para um lado, vai para o outro, não tem o que fazer. Quando aquele homem que lhe ajudou dando combustível, veio então com o seu carro e passou por ele, olhou e viu que era ele, parou novamente. E perguntou: o que está acontecendo agora? Ele disse: eu pensei que o combustível que você me deu daria para eu chegar até a capital. O compromisso que eu tenho lá é muito sério, é um compromisso que pode mudar a minha vida, a história da minha família. Portanto, eu decidi seguir em frente com o combustível que você me deu, porque meu compromisso é algo muito importante. Na verdade, aquele homem, ele não soube distinguir o que é essencial nas nossas vidas daquilo que é importante. O seu compromisso, de fato, era muito, mas muito importante. Mas tem coisas que são essenciais. As coisas essenciais da vida são aquelas que não podem faltar na nossa vida. No caso dele, era o combustível no carro. O seu compromisso continuou sendo tão importante, mas sem combustível, ele nunca chegaria lá. Na vida cristã, irmãos, não é diferente. Na vida cristã, também existem muitas coisas que são muito importantes para nós. E também tem aquelas que são essenciais. Aquelas que não podem faltar jamais, em nenhum tempo, em nenhum momento em nossas vidas. O salmista Davi, nesse salmo, que nós realmente lemos, irmãos, o salmista Davi, ele entendia que havia algo que era muito essencial na sua vida cristã. E, portanto, nesse Salmo 141, ele está orando ao Senhor, até a metade desse salmo. O salmista está orando ao Senhor por algo que é muito essencial na sua vida, por algo que não podia faltar em nenhum momento na sua vida cristã, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. O salmista está orando até a metade desse salmo por uma vida de santificação diante do Senhor. Irmãos, nós sabemos, e como nós realmente sabemos, que a palavra de Deus, e que Deus na sua palavra, Ele exige exatamente isso de cada um de nós. Até o versículo 5, na parte A, o salmista ora por santificação. A partir da parte B do versículo 5 em diante, ele ora por livramento. Então essa é a divisão desse salmo, que está contido no último grupo de salmos, desse livro realmente de salmos,
que era tipo inário do povo de Deus no Antigo Testamento, e que inclusive tem a maioria dos salmos aqui escritos pelo próprio rei Davi. Aproximadamente 73 ou 76 salmos foram escritos pelo salmista Davi. Então, o salmista Davi, irmãos, apesar de sua riqueza, de seu prestígio, apesar de suas impressionantes habilidades, ele nunca sentiu que sozinho poderia lidar com todas as situações da vida. O salmista Davi, ele orava todos os dias. Há um salmo onde ele diz que ele orava pela manhã, ao meio-dia e também à noitinha. Isso demonstra que o salmista Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo com tanto poder que estava ao seu redor e à sua disposição como rei, ele sabia que ele não daria conta sozinho das situações, das circunstâncias em geral da vida. E portanto aqui, meus amados irmãos, ele mais uma vez recorre ao Senhor em súplicas, em oração, e ele pede ao Senhor, como já falamos até o versículo 5 desse salmo, ele pede ao Senhor algo que é essencial, que era essencial na sua vida de comunhão com Deus: santidade, santificação. Ora, irmãos, nós sabemos que a santificação é um imperativo, é uma ordem de Deus para o seu povo. Por exemplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, verso 3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação é a vontade de Deus para a vida do seu povo. Ainda no Novo Testamento, podemos ver que Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele faz alguns pedidos ao Pai referente à sua igreja, e um deles é que o Pai santificasse o seu povo. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Ainda Jesus, na oração do Pai Nosso, quando ensina os discípulos a orar, ele começa a oração e diz: Pai Nosso que estás nos céus, e o primeiro pedido é: santificado seja o vosso nome ou o teu nome. Como é que o nome de Deus pode ser santificado na vida do seu povo, se o seu povo não vive em santidade de vida? Se o seu povo não procura viver uma vida de santificação diante do Senhor? Ora, irmãos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós sabemos que se santificar a cada dia é um imperativo de Deus para todos nós, e o salmista e rei Davi sabia disso, e portanto ele clama a Deus por algo que é tão essencial na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus, e para nós na nossa vida cristã. Ele clama a Deus por santidade, ele clama a Deus por santificação. Ao pedir isso, irmãos, o que é que o salmista então está pedindo, se referindo a esse assunto de santificação pessoal, de santificação na sua vida? Em primeiro lugar, irmãos, o salmista ele pede e ele ora por santidade no falar. Olhemos para o versículo 3 desse salmo, quando ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ora, nós sabemos que o salmista Davi era um homem militar. Ele sabia exatamente que se algo poderia representar um perigo, podemos dizer assim, iminente, então, com certeza, uma ordem era dada para que os homens realmente do exército pudessem se colocar e se postar em guarda ali, para que aquele perigo não se tornasse mais um perigo. Em outras palavras, o salmista sabia que ele poderia pecar contra Deus com sua própria boca, ele poderia pecar contra Deus com seus próprios lábios, ele poderia pecar contra Deus com suas próprias palavras. Então ele sabia também que ele mesmo por si só não poderia dominar a sua língua, não poderia colocar um limite na sua boca. Portanto, ele clama ao Senhor:
suplicando por santificação, por santidade no seu falar. Queridos, parecia até que o salmista tinha lido a epístola de Tiago, no capítulo 3. É claro que essa epístola não existia ainda, mas Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, irmãos, ele fala exatamente sobre a língua. Ele fala sobre o perigo de uma língua que não tem domínio, de uma língua que não está sendo domada. Tiago, ele fala sobre o poder destrutivo da língua, das palavras que saem dos nossos lábios. No capítulo 3 de Tiago, versos 3 e 4, ele diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago aqui ele está usando duas figuras, duas metáforas, a do cavalo e a do navio. São coisas realmente de grande porte. Tanto o cavalo é um animal de grande porte, quanto o navio geralmente também é algo muito grande. São duas coisas que têm um grande poder, têm uma grande força, mas que ao mesmo tempo são dirigidas por coisas tão pequenininhas. O cavalo, na verdade, ele é dominado pelo cabresto, e o navio pelo um pequeno leme, que direciona realmente, que lhe direciona ali no seu percurso. O que Tiago está mostrando, irmãos, é que a língua tem esse poder. Ora, é claro que um cavalo tão grande, tão cheio de força, se ele não for domado, ele pode causar um grande estrago. É claro que um navio, sendo tão grande, se não for dirigido, então ele pode causar um grande estrago, quem sabe um desastre. Mesmo assim, irmãos, é a nossa língua. Se nós não refrearmos a nossa língua, se nós não refrearmos as nossas palavras, elas podem causar um grande desastre. Nós podemos pecar contra o Senhor com nossos lábios, com nossas palavras, com as palavras que saem da nossa boca. Existem muitos pecados que são cometidos com as palavras. E a Bíblia nos fala muito bem disso. A murmuração é um deles, é um pecado que Deus abomina e que sai dos nossos lábios, que nós cometemos esse pecado com nossas palavras. A Bíblia fala também de palavras torpes. Da boca do crente não deve sair nenhuma palavra torpe, mas quando sai nós estamos pecando contra o Senhor, estamos quebrando essa santidade diante de Deus. A maledicência, o falar mal do outro, também é outro pecado que cometemos muitas vezes com nossos lábios, com as palavras que saem da nossa boca. Queridos, nós temos mesmo que orar da mesma forma que o salmista orou, para que Deus vigie a porta dos nossos lábios, para que Deus coloque guarda. Isso é uma metáfora, ele está usando de uma metáfora, mas o que ele está pedindo é: Senhor, domina, me ajuda a eu dominar a minha língua, me ajuda a eu dominar as minhas palavras, as palavras que saem dos meus lábios, para que eu não venha pecar contra o Senhor com minhas próprias palavras. O salmista ele está dizendo isso porque o Salmo 140 ele é comparado e age junto do Salmo 141. Ambos são salmos escritos pelo mesmo autor, o salmista Davi e o rei Davi. E o pecado que ele está aqui especificamente se referindo acerca da sua língua é para que ele não viesse dar o troco, para que ele não viesse responder à altura daqueles que estavam lhe caluniando. No Salmo 140, irmãos, o salmista começa dizendo: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, etc, etc. Ele também está orando. E no versículo 11, no versículo 9 ele diz: se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Então ele está se referindo que esse homem violento, que esse homem perverso, que lutava contra Davi com palavras,
dele saía, daqueles homens perversos, saiu maldade dos seus lábios. No verso 11 ele diz: o caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Na verdade, o salmista Davi está orando ao Senhor, porque ele está sendo alvo de calúnias. E ele está orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que coloque guarda nos seus lábios, porque ele não quer responder na mesma altura. Ele não quer também caluniar aqueles que estavam ali caluniando. Ele não queria responder com a mesma moeda. Ele não queria dar o troco. Porque ele sabia que ele era um homem de Deus, ele sabia que ele era um servo do Senhor, ele sabia que a santidade de vida é essencial na vida do crente, e ele sabia que ele poderia pecar contra o Senhor com suas palavras de calúnia se ele fosse pagar na mesma moeda. Então ele clama ao Senhor: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. No Salmo 15, irmãos, do 1 ao 3, Salmo 15, do 1 ao 3, o mesmo salmista, o salmista Davi, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Verso 3, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O salmista tinha uma ampla ideia do conceito de santidade, irmãos. E é por isso que, em meio àquela situação tão constrangedora, sendo ele o rei, aquele que poderia decidir sobre o destino de qualquer pessoa, ele não vai pagar com a mesma moeda, ele não vai dar o troco quando alguém se levanta contra ele de forma injusta, mas ele vai buscar o Senhor em oração. E vai dizer: Senhor, santifica os meus lábios. Senhor, santifica a minha boca. Senhor, santifica as minhas palavras, para que eu não venha pecar contra o Senhor com as minhas palavras. Conta-se, irmãos, que no ano de 64, no primeiro século da era cristã, conta-se a história que na cidade de Roma, o imperador Nero, com toda a sua insanidade, ele tocou fogo em Roma. Tocou fogo na cidade, e assistindo aquele espetáculo horrendo, ele vendo as chamas daquele incêndio realmente tomando conta da cidade, destruindo tudo. Ele lá no alto da Torre Mecenas, vendo tudo acontecer. Um incêndio que, dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente devastados. Apenas 4 não foram alvo daquele incêndio. E pasmem, aqueles 4, então, bairros onde o incêndio não chegou, eram os bairros onde moravam os cristãos. Nero viu isso e pensou numa coisa: vou colocar a culpa nos cristãos. Esse foi o seu álibi, diz a história. Vou colocar a culpa neles. Se o fogo não chegou lá, então foram eles que tocaram fogo dos demais, e colocou a culpa nos judeus, nos cristãos inclusive, e ali começou uma grande perseguição. Mas ele fez isso usando seus lábios. Foram suas palavras que foram levadas em consideração, foram suas palavras de acusação, embora infundadas, que levou o povo a acreditar, e a perseguição começou. Sabe, irmãos, as palavras que saem dos nossos lábios têm um grande poder. Tem um grande poder para o bem, mas também tem um grande poder para o mal. E nós vamos dar e prestar contas a Deus de cada palavra que sair dos nossos lábios. Toda a humanidade vai prestar contas ao Senhor.
por isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, Jesus Cristo diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meus amados irmãos, levar uma vida de santificação, levar a sério uma vida de santidade, implica realmente dizer que nós devemos vigiar as portas dos nossos lábios. A porta dos nossos lábios. Devemos refletir sobre cada palavra que vamos falar, seja em qual for o contexto. Devemos realmente vigiar para que não venhamos a pecar contra o Senhor e contra o nosso próximo com nossas próprias palavras, com as palavras que saem do nosso próprio lábio ou dos nossos próprios lábios. Porque essa preocupação, ela é inerente à nossa vida de santificação. Como é que está a tua vida de santificação? Você tem vigiado nas palavras que têm saído dos teus lábios? Sim, a começar de dentro da tua casa, a começar no contexto familiar. Algumas pessoas acham, porque estão dentro de casa, onde todos lhe conhecem, pode falar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, ela não está nem aí. Muitas pessoas pensam assim, mas os cristãos devem pensar diferente e fazer diferente. Porque os cristãos sabem que algo que é essencial na sua vida cristã se chama santificação. E que as palavras que usamos, da forma como usamos, da maneira como usamos e no contexto em que usamos, devem ser realmente dirigidas através desse princípio santificador. Em segundo lugar, irmãos, e da sequência do texto, ao orar por uma coisa que é tão essencial na sua vida com Deus, na sua vida de comunhão com Deus, o salmista Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, orando por santificação pessoal, orando por santificação da sua vida pessoal. Em segundo lugar, ele ora a Deus por pureza no seu coração. Ele ora por pureza em seu coração. Olhemos para o versículo 4. O salmista diz na parte A desse versículo 4, ele diz assim: não permitas que meu coração se incline para o mal. Perceba que ele está em total dependência de Deus. Com relação às suas palavras, ele pede ao Senhor para o Senhor vigiar, colocar guardas, porque ele não pode dominar. Agora, com relação ao seu coração, repito, ele diz: não permitas que meu coração se incline para o mal. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: o nosso coração é um poço profundo de iniquidades, e um laboratório que produz o mal em larga escala. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versos 18 a 20, Jesus diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Ora, irmãos, Jesus Cristo está dizendo que do coração do homem procede todas essas coisas. Claro, do coração da natureza pecaminosa e decaída procedem tudo isso. Não é de nós realmente, é de nós entendermos por que está a preocupação aqui do salmista orando a Deus pelo seu coração. Quando ele diz: não permitas que meu coração se incline para o mal. O Senhor Jesus Cristo, na introdução do Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, e que se refere àquelas bem-aventuranças, às virtudes do caráter cristão, no verso 8, Mateus 5, verso 8, Jesus fala assim:
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse verbo aí que diz verão a Deus, o verbo ver, esse verbo está num futuro contínuo. O que isso significa na prática? É que eles verão continuamente a Deus. Quem anda procurando viver numa vida de verdadeira santidade diante do Senhor, quem anda procurando medir as palavras para não pecar contra Deus com suas palavras, quem anda realmente procurando pureza no seu coração e pedindo a Deus por isso, esse verá o Senhor continuamente. Nós podemos ver o Senhor, meus amados irmãos, enquanto estamos aqui na terra e pela fé. Podemos ver e contemplar o Senhor nas suas obras, na obra da criação, na obra da providência, na obra da redenção. Nós podemos contemplar o nosso Deus, a sua majestade, o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor por isso, mas para isso é necessário haver pureza em nosso coração. É importante lembrarmos também, irmãos, que coração aqui inclui mente, inclui emoção, inclui vontade. Coração aqui refere-se ao homem na sua totalidade, envolvendo seus pensamentos, suas emoções, suas motivações, seus desejos, sua vontade, envolvendo tudo isso. Então, quando o salmista clama ao Senhor aqui no verso 4, não permitas que meu coração se incline para o mal, ele está dizendo, Senhor, não permitas que todo o meu ser se incline para o mal. Não permitas que nada dentro do meu ser se incline para aquilo que não agrada o Senhor. Ele sabia que santificação, que santidade é essencial na nossa vida com Deus. Olhemos para outro salmo, do mesmo autor, o Salmo 24. Vamos ler até o verso 6. Olha o que é que o salmista diz agora. No Salmo 24, do 1 ao 6. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. A partir do verso 3 ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 6 ele diz, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele sabia que para estar na presença de Deus precisava ser puro de coração. No Salmo 139, irmãos, dois salmos antes do 141, o salmista, ao reconhecer a soberania de Deus, ao reconhecer alguns atributos de Deus, no final ele faz também uma oração. E eu quero ler a partir do verso 19 do Salmo 139, escrito pelo mesmo autor, inspirado, claro, pelo Espírito Santo. Salmo 139, a partir do verso 19, o salmista diz, tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ele se refere mais uma vez aos pecados da língua cometidos pelos ímpios. Verso 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Aí o que é que ele pede acerca dele mesmo? Verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não somente num ou noutro salmo, em vários salmos que ele escreveu, ele tinha o claro entendimento, o nítido entendimento que era necessário estar diante de Deus com uma vida totalmente santificada.
uma boca santificada, palavras que saem que são palavras santificadas, um coração puro diante do Senhor. E em terceiro lugar, além de tudo isso, e ainda orando e clamando por santificação, ele ora ao Senhor para que Deus o livre de ele, homem de Deus, servo do Senhor, o livre dele ter um estilo ou viver um estilo de vida mundano. Um estilo de vida mundana. Na parte B do versículo 4, mas eu quero ler todo o versículo 4, diz assim: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Irmãos, nós precisamos entender que o salmista Davi, como rei, ele tinha que receber muitas pessoas no seu palácio, na casa real. Isso por conta também, algumas delas, da diplomacia política. Era necessário ele receber, com certeza ele também recebia convites para participar de banquetes em outras nações. Ele era o rei de sua nação. Essa questão diplomática já existia ali. Ele precisava cumprir tudo isso. Muitas vezes ele precisava sentar à mesa com pessoas, com ímpios, mas que eram dirigentes de outras nações, ou eram pessoas realmente que faziam parte do alto escalão de algum rei de outra nação. E Davi tinha que estar em contato com essas pessoas. Mas nem por isso era necessário que ele tivesse que se envolver com as práticas errôneas dessas pessoas. Então ele orava ao Senhor, porque com certeza a sua carne é fraca. Com certeza, sozinho ele não pode fazer muita coisa na direção, ou quase nada, em direção a uma vida de santificação. Se o Senhor não nos santificar pelo seu Espírito e pela sua palavra, ai de nós. Então aí ele clama ao Senhor, eu continuo clamando. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Homens que muitas vezes armavam ciladas contra o próprio rei Davi. Ele reconhece isso. Aqui, irmãos, então ele está pedindo a Deus que o livre de abraçar aquele estilo de vida mundano daqueles homens, daquelas pessoas, mesmo que fossem pessoas tão importantes em suas nações, onde elas realmente viviam. O salmista não queria abraçar aquele estilo de vida porque era um estilo de vida de pessoas mundanas. Com isso, ele continua então assim pedindo a Deus por sua santificação pessoal. Irmãos, nós precisamos compreender que a palavra de Deus também requer isso de nós. E que, por exemplo, o apóstolo Paulo, de forma muito clara, em várias de suas epístolas, nos fala sobre isso. Mas escrevendo aos Romanos capítulo 12, que sabemos de cor, ele nos diz e nos alerta quanto a isso. Que nós não devemos nos conformar com esse século, ou com esse mundo, é a mesma palavra. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas pelo contrário devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. Se conformar com o mundo ali é tomar a forma do mundo, literalmente. Não vos conformeis com este século, literalmente é não tomem a forma deste século. Não imitem as coisas desse mundo. Tomar a forma ali, literalmente, alguém já ilustrou. Literalmente é como alguém que prepara uma massa para fazer um bolo. E depois que a massa está pronta, a pergunta é: qual será o formato desse bolo? Vai depender da forma que vai ser usada. Se a forma for redonda, a massa vai ser colocada ali e o bolo, depois de pronto, será redondo. Se a forma for de outra, for quadrada ou retangular, enfim, então o bolo será quadrado ou retangular. Quem vai ditar a forma daquele bolo é a forma onde ele foi colocado. Então, quando se pega a massa e coloca-se dentro da forma,
a massa se conformou. É esse o sentido, quando ele diz, não vos conformeis com esse século. Nós não podemos imitar as coisas desse mundo. Quando a gente começa a imitar as coisas desse mundo, e quando falamos das coisas do mundo, é imitar tudo aquilo que está no mundo e contraria e é contrário à palavra de Deus. E é contrário aos princípios dessa palavra. E ferem frontalmente os princípios da palavra de Deus para nós. Quando o crente quer começar ou começa a imitar as coisas do mundo que contrariam a vontade de Deus para nós, esse crente não está levando em consideração algo que é tão essencial em sua vida, que é a sua vida de santificação diante de Deus. Portanto, irmãos, nós devemos vigiar constantemente os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, até o nosso linguajar, que no primeiro ponto ele já falou. Nós devemos vigiar tudo isso e devemos submeter tudo isso à luz da palavra de Deus. Nós devemos deixar que a palavra de Deus é que realmente guie os nossos passos. O salmista nos diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que deve nortear os nossos passos. É a palavra de Deus que deve nortear o nosso comportamento. É a palavra de Deus que deve nortear o nosso linguajar. É a palavra de Deus que deve nortear a nossa maneira de ser, a nossa maneira de conviver com as pessoas, de interagir com as pessoas. Tudo deve ser guiado pela palavra de Deus, para que possamos ter uma vida efetivamente uma vida de santificação diante do Senhor. O salmista, irmãos, ele está aqui preocupado exatamente com isso. Ele está preocupado com a sua vida de santificação. Ele era o rei. Ele tinha um poder muito grande. Deus concedeu a Davi domínio inteiro das fronteiras do seu reinado. Deus concedeu a Davi e ele subjugou os seus inimigos. Ele venceu todos os adversários do povo de Israel. Deus assim concedeu a ele. O rei que o sucedeu, Salomão, seu filho, ele recebeu de mão beijada um reino totalmente pacífico, um reino de paz em todos os seus quadrantes, porque o seu pai havia dominado todos os inimigos de Israel. Deus concedeu isso ao rei Davi. Ele era um homem, se tornou um homem muito poderoso, irmãos. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse que pudesse fazer, se ele fosse agir erroneamente, simplesmente por ser o rei. Mas Davi sabia que mesmo sendo ele o rei, mesmo sendo aquele que tinha o poder de decidir sobre tudo no seu reino, sobre a vida de todas as pessoas do seu reino, de todos os seus súditos, ele sabia que ele não estava acima de Deus, nem muito menos era igual a Deus. Ele sabia que não estava acima, nem muito menos era igual à palavra de Deus. Ele sabia que ele era um servo de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, e ele deveria estar sempre submisso à palavra do Senhor. Ele sabia que deveria viver uma vida de santificação diante do Senhor, porque isso era essencial para ele como um servo do Senhor na sua comunhão com Deus. Repito a pergunta, irmãos: como está a nossa vida de santificação diante do Senhor? Como está a nossa vida de santidade diante do Senhor? Será que temos orado como o salmista orou, clamando a Deus por santidade, que Deus refreie a nossa língua e que Ele refreie nosso comportamento e que Ele nos livre de nos envolvermos com pessoas mundanas e fazer o que eles fazem, praticar o que eles praticam e viver do modo que eles vivem? Será que temos nos preocupado com isso? Será que temos, meus amados irmãos, detido o maior tempo na leitura, meditação, reflexão da palavra de Deus, diariamente? Sim, porque o próprio Jesus, ele diz na sua palavra, ele coloca a sua palavra
como um instrumento santificador para nós. Quando ele ora e diz, santifica-os, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós, para vivermos uma vida de santidade, de santificação e para crescermos em santidade diante de Deus, precisamos mergulhar no conhecimento bíblico, precisamos ler a palavra, meditar na palavra e rogar a Deus que o Espírito Santo aplique essa palavra em nós, para que possamos viver essa palavra em todas as esferas da nossa vida e existência. Será que temos detido o nosso tempo para crescermos no conhecimento da palavra, irmãos? Será que temos nos preocupado com isso? Ou será que nós não temos tempo? Não temos tido tempo para isso? Será que temos nos preocupado em intensificar a nossa vida de oração? Porque quando nós oramos, nós estamos em comunhão com Deus. E o próprio Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra, nos santifica. Será que temos investido um maior tempo na nossa vida de oração? Ou será que você tem sido como aqueles que até na hora de comer já não tem tempo mais para orar? Porque já não come nem mais na mesa, come lá no quarto, em algum lugar da casa, porque não tem tempo. Nem mesmo para se alimentar está orando mais. E termina o dia e se deita para dormir, tão cansado que está, que não dá nem tempo a orar. Enfim, então passa o dia sem orar. E parece que só ora quando vem à igreja, porque na liturgia está previsto um momento ou mais de um para a oração. Como está a nossa vida de oração? Deus também nos santifica através da oração. Orar é ter comunhão com Deus. É falar com Ele, mas não falar o que queremos falar. Falar com Deus, mas guiado pelo Espírito Santo. É deixarmos ser trabalhados e ministrados pelo Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo que é o Espírito que nos santifica. Será que temos investido mais tempo na vida de oração, na nossa vida de oração? Porque isso reflete a nossa preocupação por uma vida de santidade. Será que temos valorizado os momentos de comunhão com os irmãos na igreja? Porque, irmãos, quando estamos em comunhão com os irmãos da igreja, quando estamos vivenciando essa comunhão cristã, nós somos reciprocamente edificados. Todos nós somos instrumentos que são usados por Deus para edificar um ao outro. E toda vez que a gente vem à igreja e entra em contato com os irmãos e que a gente volta para casa, a gente sai mais fortalecido, simplesmente por fazermos parte dessa comunhão abençoada. Será que temos valorizado esses momentos? Ou será que temos aberto mão ou abrido mão de estarmos na casa do Senhor, às vezes por qualquer motivo? Compartilhando com os irmãos pouco tempo atrás, na última terça-feira do mês passado, compartilhávamos sobre aquele texto que o apóstolo Paulo fala sobre o seu espinho na carne. E a palavra espinho ali significa uma estaca, não é um espinhozinho pequenininho, que causa uma dor, mas é uma dor pequena que depois passa logo. A palavra espinho ali é a palavra estaca, que muitas vezes os soldados romanos pegavam aquelas estacas de madeira pontiagudas e inseria dentro do corpo de alguns criminosos. Era uma estaca, não era uma coisa pequenininha. E aqueles criminosos ficavam ali prostrados, sem ter o que fazer, sem forças para nada, porque tamanha era a dor. É essa palavra que o apóstolo Paulo usa quando se refere ao seu espinho na carne. E diz que orou 3 vezes a Deus e Deus não o livrou daquele espinho na carne. Era algo que o prostrava por demais, irmãos. E sabe há quanto tempo o apóstolo Paulo lidava com aquele espinho na carne? 14 anos. Porque ele diz que esse espinho na carne foi dado por Deus, e claro, é um mensageiro de Satanás, mas permitido por Deus.
para que ele não se enaltecesse, não se ensoberbesse pela visão celestial que ele teve. E quando ele teve aquela visão, foi muito antes de começar as suas viagens missionárias. Então, perceba o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo o que ele estava sofrendo, o que ele chama de espinho na carne, que na verdade era uma estaca, mesmo sofrendo tudo aquilo, ele não desistiu, não parou e não deixou de realizar a obra do Senhor e a vontade de Deus na sua vida. Não deixou de estar junto da convivência cristã com os irmãos, realizando a obra do Senhor com alegria. Ele escreve, por exemplo, aos Filipenses, onde ele está preso naquele momento, mas escreve dizendo aos irmãos que os irmãos deveriam se alegrar, não deveriam se entristecer, porque ele estava preso, porque tudo que estava acontecendo com ele estava servindo para o progresso do Evangelho. Escreve para os irmãos em Filipenses, na carta aos Filipenses, dizendo aos irmãos, irmãos, vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma, irmãos. Vão orar ao Senhor, não fiquem ansiosos, não. Olha, o homem está preso, o homem está numa prisão, o homem está realmente numa situação difícil, mas está dizendo, não fiquem ansiosos, irmãos, orem ao Senhor. Ele está sofrendo também com aquele espinho na carne. Mas ele fazia questão de não abrir mão de estar em comunhão com os irmãos. E eu falei naquele momento, irmãos, nós hoje, muitas vezes, apenas por uma simples dor de cabeça, a gente desiste de vir à igreja. Nós hoje, muitas vezes, se dermos assim 2 ou 3 espirros seguidos, a gente diz, estou doente, não vou mais hoje. Se o nosso filho disser assim, eu estou me sentindo um pouquinho com febre ou febril, a gente diz, então ninguém vai mais hoje. Mas isso é quando se refere à igreja. Quando se refere às nossas atividades seculares, não tem doença, não tem dor de cabeça, não tem chuva, não tem sol forte, não tem nada disso, não tem tempestade, nada impede e você vai cumprir o seu compromisso. Irmãos, nós precisamos entender aquilo que é essencial e distinguir daquilo que é importante. Claro, não abrir mão daquilo que é importante, mas entender que o que é essencial jamais pode faltar. Aquele homem nunca chegou ao seu compromisso. Era um compromisso tão importante para ele e para a família dele. Talvez fosse mudar o futuro dele. Mas ele não chegou lá. Porque ele não entendeu que na vida existem coisas que são importantes, mas existem aquelas que são essenciais. Sem o combustível no carro, jamais ele iria chegar em tempo no seu compromisso. Porque ter combustível no carro lhe era ali essencial. Ser um crente que procura santificação e crescer em santificação a cada dia, irmãos, é essencial para a nossa vida cristã. Você pode estar na igreja, se envolver com a igreja, participar de todas as atividades da igreja, você pode fazer boas obras, pode fazer favor, caridade, você pode sempre tratar bem as pessoas. Isso é importante. Mas se você não está lidando com o que é essencial, a santificação, não valerá muita coisa diante de Deus. Então, já que nós entendemos assim, porque o salmista Davi já havia entendido assim, santidade de vida, santificação pessoal era essencial na sua vida, para a sua comunhão com Deus, que possamos também entender da mesma forma, e que possamos investir na nossa vida espiritual, e que possamos nos santificar a cada dia, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Quando Jesus voltar, ele levará um povo santo, um povo santificado para estar com ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.